Boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje, o nosso objeto do conhecimento é Dimensão Intercultural, a língua inglesa como língua global na sociedade contemporânea. É um título bastante grande, né? Mas aí a gente vai entender no decorrer da aula do que realmente se trata. E qual é o objetivo da nossa aula? É impacto de aspectos culturais na comunicação, a gente ter uma noção de como a língua inglesa impacta a nossa comunicação na sociedade e também discutir um pouco sobre a língua inglesa no mundo e diante dessa discussão ter uma noção do que seja a língua inglesa. Esses são os objetivos da nossa aula. Então, o primeiro passo da nossa aula eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que você acha da língua inglesa. Eu vou fazer alguns questionamentos e vocês vão pensando aí, tá ok? Não é para me responder e nem escrever nada por enquanto. Vão apenas me ouvindo e analisando qual é a opinião de vocês em relação a esses pontos que eu vou colocar aqui. Você gosta de aprender novas línguas? Se você tivesse a oportunidade de aprender outras línguas, você gostaria ou você se contentaria apenas com a língua portuguesa? 2. A utilidade de outra língua é importante para você? Se você aprendesse outra língua, ela seria útil para você ou seria apenas um título, uma conquista sua? 3. Em que situação a língua inglesa é útil? Você já foi em algum lugar e neste lugar tinha apenas uma palavra em inglês e você tinha conhecimento dessa palavra? Ela foi útil para vocês? A 4. Quais atividades são aplicadas na aula de língua inglesa? Vocês já são alunos de 8º ano, então já tiveram experiência com inglês no 6º e no 7º. Voltem à memória aquelas atividades que os professores passaram, né? Com a resolução dessas atividades, vocês conseguiram aprender alguma coisa? Né? Quando lá no 6º ano vocês viram números, cores, deixa eu ver mais qual é outro conteúdo do 6º ano. Os diálogos de apresentação, objetos da sala de aula. Vocês conseguiram aprender alguma coisa ou simplesmente passou? A questão 5, o questionamento 5. O que você mais gosta de trabalhar nas aulas de inglês? Com essa experiência de 2 anos, no 6º e no 7º, qual era a atividade que você mais gostava? Que quando o professor ou a professora passava, você dizia: eu gosto desse tipo de atividade. Era uma tradução, era completar uma canção, enfim, pensa aí quais eram as atividades passadas pelos professores e tragam a memória daquela que você mais gostava. O questionamento 6. O que faz você ficar com receio na aula de língua inglesa? Quando há uma aula de inglês, o que é que faz você ficar nervoso? Tem alguma coisa que te deixe nervoso ou nervosa na aula de inglês? Qual é a sua opinião sobre as aulas de língua inglesa envolvendo pontos positivos e negativos? Quais são os pontos negativos que você traz aí à sua memória sobre a língua inglesa? E quais são os negativos? Como eu disse, ainda não é o momento de responder isso. É só para você pensar, tá ok?
Depois que você pensar, aí nós vamos continuar aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a abrangência da língua inglesa no mundo. Nós sabemos que hoje em dia a língua inglesa ela é uma das mais faladas no mundo e que ela está presente em todos os lugares, né? A gente ainda no nosso dia a dia já consegue falar um pouquinho do inglês, mesmo que de um modo assim mais informal. Se eu vou comprar, tem uma barraquinha ali de hot dog, né? A gente já chama hot dog, já é uma expressão em inglês. Então, vou ali andar de bike, né? Vou ali andar de bicicleta, já é outra expressão em inglês. Hambúrguer, outra expressão. Né? Então, a gente vai adquirindo essa linguagem, mesmo que de um modo inconsciente, né? Então, a língua inglesa está ganhando espaço dentro da sociedade. Quando a gente viaja nos aeroportos, nas rodoviárias, a gente já vê que em cada lugar tem uma plaquinha com algo escrito em inglês. Então, a gente precisa estar acompanhando as mudanças que o mundo nos oferece. A gente precisa ter conhecimento de alguma coisa, ter noção de alguma coisa, para saber se locomover dentro do espaço em que a gente está, ok? Então, quando eu digo assim, quando eu pergunto a vocês têm algum conhecimento de expressões, de gírias, de slogans em inglês? A internet, aquele que agora é uma ferramenta tão útil na nossa vida, você tem se dado bem com ela quando ela lhe apresenta algo em inglês? Então não adianta muito a gente fugir não, porque o inglês ele está tomando espaço na nossa vida. E às vezes a gente não sente simpatia pela língua inglesa porque a gente não compreende, mas se a gente parar, estudar, a gente vai conseguir entender que a língua inglesa não é um bicho de 7 cabeças, que a gente consegue conversar e se apaixonar por ela, tá ok? Então, pessoal, eu vou colocar abaixo, depois do vídeo, as atividades que eu quero que vocês respondam. Primeiro eu vou colocar essa pesquisa, esses questionamentos que eu fiz oralmente, eu vou colocar como pesquisa, tá certo? Para eu compreender aquilo que vocês têm a me apresentar sobre a língua inglesa. E depois eu vou passar uma outra pesquisa, agora é vocês que vão fazer essa pesquisa sobre o papel da língua inglesa no mundo e aí faz um registrozinho no seu caderno, tá bom? Primeiro eu quero pesquisar vocês e depois vocês vão pesquisar o papel da língua inglesa no mundo. São duas questões, dois tipos de atividades. Eu vou abaixo descrever, tá certo? E aí vocês copiam no caderno de vocês e mandam para mim. Uma coisa que eu gostaria de pedir a vocês é que antes de enviar a atividade, responda as duas questões e só envie quando as duas estiverem prontas. E coloquem nome, série, o nome completo, a série e a disciplina que vocês estão resolvendo. Qualquer dúvida, eu estou aqui e fiquem com Deus. Um abraço.